Até onde uma semelhança pode curar uma dor? E se alguém olhasse nos seus olhos e visse a filha que perdeu? E se um milionário solitário encontrasse conforto na presença de uma simples empregada? Mas, e se o que parecia carinho virasse algo muito mais profundo e perigoso? Você acredita que o coração pode confundir saudade com amor? Curta se você já conheceu alguém que te lembrou de quem partiu. Comente. Você acha que essa aproximação seria linda ou arriscada? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e inesperadas como essa. O portão de ferro forjado rangeu com um gemido melancólico quando Isabela o empurrou, seus dedos trêmulos deixando marcas na superfície fria e úmida pela manhã chuvosa. O som ecoou pela alameda de pedras irregulares, cada passo de seus sapatos simples criando um ritmo nervoso que parecia anunciar sua chegada para toda a vizinhança silenciosa. A mansão Navarro se erguia diante dela como um gigante adormecido, suas janelas escuras refletindo o céu cinzento de outubro. E Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando a brisa fria carregou o aroma de rosas murchas dos jardins abandonados. Seus 23 anos pesavam como uma armadura desconfortável enquanto ajeitava o blazer emprestado da irmã mais velha, suas mãos suadas alisando a saia que insistia em franzir nas coxas. O anúncio do jornal estava dobrado em seu bolso. As palavras "procura-se empregada doméstica, experiência dispensável, descrição obrigatória", ainda gravadas em sua memória como uma promessa de salvação. Precisava daquele emprego, precisava desesperadamente. A campainha ecoou pelos corredores internos com um timbre grave e solene, e Isabela contou os segundos que pareciam eternos até ouvir os passos se aproximando. Quando a porta se abriu, uma mulher de meia-idade com avental imaculado e expressão severa a examinou de cima a baixo. Seus olhos pequenos e escuros vasculhando cada detalhe como se pudesse ler sua alma através da roupa barata. "Você deve ser a candidata", disse a governanta com voz áspera, dando um passo para trás. "Senhor Navarro a está esperando na biblioteca. Siga-me e não toque em nada." Os salões da mansão pareciam sussurrar histórias antigas, enquanto Isabela caminhava pelos tapetes persas desbotados, seus olhos capturando fragmentos de uma vida que um dia foi plena. Retratos de família observavam desde as paredes, rostos sorridentes que contrastavam com o silêncio sepulcral que agora habitava cada cômodo. O cheiro de cera de abelha misturava-se ao aroma de madeira envelhecida, criando uma atmosfera que era simultaneamente acolhedora e melancólica. "Aguarde aqui", murmurou a governanta, apontando para uma poltrona de couro que rangia sob seu peso. "Ele descerá em breve." Isabela ajeitou as mãos no colo, tentando controlar o tremor que insistia em tomar conta de seus dedos. A biblioteca ao seu redor era um santuário de conhecimento, com estantes que se erguiam até o teto pintado em afrescos desbotados. Livros de lombadas douradas criavam um mosaico de sabedoria acumulada, e ela se perguntou quantas horas de solidão aquelas páginas já haviam consolado. Foi quando ouviu os passos na escadaria de mármore. Lentos, pesados, cada degrau ecoando como uma contagem regressiva para um encontro que mudaria tudo. Roberto Navarro apareceu no vão da porta como uma sombra materializada. Seus 50 anos, carregando o peso de uma dor que parecia ter se cristalizado em cada linha de seu rosto. Cabelos grisalhos penteados para trás revelavam uma testa alta e marcada por rugas profundas, enquanto seus olhos castanhos escuros pareciam abrigar tempestades que nunca cessavam. O terno escuro, impecavelmente cortado, contrastava com a palidez de sua pele, como se a luz do sol não tocasse sua vida há muito tempo. Ele desceu os últimos degraus em câmera lenta,
sua mão deslizando pelo corrimão de madeira entalhada com a delicadeza de quem acaricia uma memória. Isabela sentiu o ar ficar mais denso quando ele se aproximou, sua presença preenchendo o espaço com uma intensidade que a fez segurar a respiração. E então, seus olhos se encontraram. Roberto parou abruptamente, como se tivesse sido atingido por um raio. Sua face empalideceu ainda mais, se isso era possível, e seus lábios se entreabriram num sussurro inaudível. Por longos segundos, ele permaneceu imóvel, estudando cada traço do rosto de Isabela com uma intensidade que a fez corar profundamente. "Senhor Navarro", ela murmurou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ele piscou várias vezes, como se acordasse de um transe, e deu mais um passo na direção dela. Suas mãos tremiam imperceptivelmente quando ele as entrelaçou às costas, numa tentativa de esconder a comoção que o havia tomado. "Você..." Sua voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele parecia lutar para controlar. "Você me lembra a minha filha." As palavras pairaram no ar como cristais suspensos, cada sílaba reverberando entre as estantes silenciosas. Isabela sentiu o coração acelerar, uma mistura de confusão e algo que não conseguia nomear, tomando conta de seu peito. "Senhor?" ela perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça, seus olhos grandes e escuros refletindo uma inocência que parecia cortar Roberto como uma lâmina. Ele se aproximou mais, seus passos agora firmes e determinados, como se uma força invisível o puxasse. A fragrância sutil de seu perfume amadeirado envolveu Isabela, misturando-se ao aroma de papel antigo e cera que dominava a biblioteca. "Mesma idade", ele murmurou, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica. "Mesmo olhar, mesmo silêncio." Isabela sentiu as bochechas queimarem sob o escrutínio daqueles olhos que pareciam ver através dela, além dela, como se ela fosse simultaneamente ela mesma e outra pessoa. A sensação era perturbadora e estranhamente íntima, como se compartilhassem um segredo que ela ainda não compreendia. Eu vim pela vaga de empregada", ela conseguiu articular, sua voz soando pequena naquele espaço imenso. Roberto assentiu lentamente, mas seus olhos não se desviaram do rosto dela nem por um instante. Havia algo quase desesperado em seu olhar, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se piscasse. "Quando pode começar?" ele perguntou, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de uma urgência que ela não conseguia decifrar. Isabela hesitou, surpresa com a rapidez da decisão. "Amanhã, se o senhor quiser. Mas não vamos discutir o salário, minhas referências, minha experiência?" Um sorriso melancólico curvou os lábios de Roberto, a primeira expressão de leveza que ela viu em seu rosto desde que ele aparecera na escadaria. "Você está contratada", ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "A governanta explicará suas tarefas. Você pode ficar no quarto dos empregados, se quiser. Ou pode ir e vir todos os dias, como preferir." Isabela piscou, ainda tentando processar a velocidade com que tudo estava acontecendo. Havia algo quase surreal naquele momento, como se ela tivesse entrado num sonho onde as regras normais não se aplicavam. "Obrigada, senhor", ela murmurou, levantando-se da poltrona. Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada", Roberto respondeu, sua voz carregando uma suavidade que contrastava com a intensidade de seu olhar. Apenas fique." A palavra "fique" ecoou entre eles como um eco de súplica e Isabela sentiu algo se mexer em seu peito, uma comoção que não conseguia explicar. Havia uma vulnerabilidade naquele homem poderoso que a tocava profundamente, como se ela pudesse ver através da armadura de sua riqueza e posição até a alma ferida que se escondia por baixo. "Eu ficarei", ela prometeu,
sem saber exatamente por que aquelas palavras carregavam tanto peso. Roberto fechou os olhos por um momento, como se saboreasse a promessa, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma centelha de esperança, talvez, ou o primeiro reflexo de luz depois de uma longa noite. "Bem-vinda à nossa casa, Isabela", ele disse, e pela primeira vez desde que ela chegara, sua voz soou realmente viva. A primeira semana na mansão, Navarro passou como uma dança silenciosa entre sombras e sussurros. Isabela acordava antes do amanhecer, quando o orvalho ainda beijava os vidros das janelas e o silêncio da casa parecia mais denso que o ar da manhã. Seus passos descalços sobre o piso de mármore frio criavam um ritmo suave que ecoava pelos corredores vazios, como se ela fosse um fantasma gentil habitando aqueles salões grandiosos. A governanta, Dona Conceição, havia estabelecido as regras com precisão militar no primeiro dia. Limpeza dos salões principais pela manhã, arrumação da cozinha após cada refeição, cuidado com a cristaleria e a prataria, e, acima de tudo, discrição absoluta. Mas havia uma regra que ela repetiu 3 vezes, seus olhos pequenos e escuros fixos no rosto de Isabela, com uma intensidade perturbadora. "O terceiro andar, último corredor à esquerda, porta com maçaneta dourada", disse ela, sua voz áspera carregando um tom de advertência. "Aquele cômodo permanece trancado, sempre. Não importa o que você ouça, não importa se a porta estiver entreaberta algum dia, nunca entre ali." Isabela havia assentido obedientemente, mas a advertência plantou uma semente de curiosidade que crescia a cada dia. Especialmente porque todas as manhãs ela ouvia os passos de Roberto subindo até aquele andar, permanecendo ali por horas antes de descer para o café com os olhos vermelhos e a expressão mais sombria que antes. Era quinta-feira quando tudo mudou. Isabela estava no segundo andar, seus braços mergulhados na água morna e perfumada que usava para limpar os espelhos antigos do corredor. O tecido de algodão deslizava suavemente sobre as superfícies prateadas, removendo a poeira que se acumulava como lágrimas ressecadas. A luz da tarde filtrava através das cortinas de renda, criando padrões dourados que dançavam nas paredes enquanto ela trabalhava. Foi quando ouviu a porta se fechar no andar de cima. Os passos de Roberto desceram as escadas com pressa incomum, seguidos pelo som da porta da frente se fechando com força. O motor de seu carro ronronou na garagem antes de se afastar pela alameda de pedras, deixando a mansão envolta num silêncio ainda mais profundo que o usual. Isabela continuou seu trabalho, mas algo a incomodava. Uma sensação estranha, como se o ar tivesse mudado de densidade. Ela subiu ao terceiro andar para aspirar o tapete do corredor, tarefa que sempre executava com cuidado redobrado para não perturbar o Santum Proibido. E foi então que ela viu. A porta com maçaneta dourada estava entreaberta. Apenas uma fresta, não mais que 5 centímetros, mas suficiente para que uma barra de luz dourada se derramasse pelo corredor escuro como mel líquido. Isabela parou, o aspirador silenciando em suas mãos, enquanto ela fitava aquela abertura como se fosse um portal para outro mundo. O coração disparou em seu peito, batendo contra as costelas com uma força que a fez levar a mão ao decote. Ela sabia que deveria se afastar, descer as escadas e fingir que não tinha visto nada. Mas havia algo magnético naquela luz, algo que a puxava como a gravidade puxa os planetas. Ela se aproximou lentamente, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível sobre o tapete felpudo. O aroma que emanava do cômodo era diferente do resto da casa. Mais doce, mais feminino, com notas florais que lembravam primavera e juventude. Era como se aquele quarto existisse numa estação diferente do resto da mansão.
Isabela empurrou a porta delicadamente, apenas o suficiente para esgueirar-se para dentro, e o que viu a fez segurar a respiração. O quarto era um santuário preservado no tempo. As paredes eram pintadas num tom suave de rosa antigo, decoradas com papel de parede delicado, estampado com pequenas flores brancas. Uma cama de solteiro com dossel de renda ocupava o centro do cômodo. Seus travesseiros ainda dispostos, como se alguém fosse dormir ali naquela mesma noite. O colchão estava coberto por uma colcha de crochê feita à mão, cada ponto executado com amor e paciência. Isabela caminhou pelo quarto como se estivesse numa catedral, seus olhos absorvendo cada detalhe com reverência. Uma escrivaninha de madeira clara estava posicionada próxima à janela, onde a luz natural criava o ambiente perfeito para estudar. Livros didáticos ainda estavam empilhados sobre a superfície, canetas e lápis organizados num pote de cerâmica pintado com borboletas coloridas. Roupas pendiam no armário entreaberto, vestidos juvenis, blusas delicadas, sapatos pequenos organizados em fileiras perfeitas. Era como se a dona daquele quarto tivesse saído apenas por alguns minutos e fosse retornar a qualquer momento para escolher o que vestir. Mas foi quando Isabela se aproximou da cômoda que o mundo parou. Sobre a superfície encerada, numa moldura de prata trabalhada, estava a fotografia de uma jovem que parecia ser o seu reflexo no espelho. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, obrigando-a a apoiar-se na borda da cômoda. A semelhança era arrebatadora, quase sobrenatural. A jovem na fotografia tinha os mesmos olhos escuros e grandes, a mesma curvatura delicada dos lábios, o mesmo formato oval do rosto. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, exatamente como o seu quando ela o soltava antes de dormir. Mas havia algo mais na fotografia que a fez tremer. A jovem sorria com uma alegria genuína que irradiava da imagem como o calor de uma fogueira. Seus olhos brilhavam com vida, esperança, sonhos por realizar. Era a imagem de alguém que acreditava num futuro brilhante, que não sabia que o tempo era um luxo que nem todos podiam desperdiçar. Mariana, Isabela murmurou, lendo o nome gravado na moldura com letras douradas. Mariana Navarro, 1995-2018. As datas a atingiram como um soco no estômago. A filha de Roberto havia morrido aos 23 anos, exatamente a idade que Isabela tinha agora. A compreensão se derramou sobre ela como água gelada, explicando tudo e nada ao mesmo tempo. Isabela pegou a fotografia com mãos trêmulas, seus dedos traçando delicadamente o contorno do rosto que poderia ser o seu. Agora entendia os olhares de Roberto, a dor que ele carregava como um manto invisível, a urgência com que a havia contratado, sem fazer nenhuma pergunta. Ela não era apenas uma empregada, ela era um fantasma vivo. O som de um carro na entrada a fez sobressaltar violentamente, quase derrubando a fotografia. Com o coração disparado, ela recolocou a moldura em seu lugar exato, verificou se tudo estava como encontrara e saiu do quarto com passos apressados. Suas mãos tremiam quando fechou a porta, certificando-se de deixá-la na mesma posição entreaberta que havia encontrado. Quando chegou ao segundo andar, as pernas mal a sustentavam. Ela se encostou na parede, tentando regular a respiração que saía em ofegadas curtas e rápidas. O som da porta da frente se fechando ecoou pelo térreo, seguido pelos passos familiares de Roberto subindo as escadas. Isabela fingiu estar ocupada com a limpeza dos espelhos, mas seu reflexo atraía. Seus olhos estavam arregalados, as bochechas coradas pela adrenalina e suas mãos tremiam imperceptivelmente. Quando Roberto passou por ela no corredor, ela não conseguiu evitar levantar os olhos para encontrar os dele, e o que viu a fez compreender tudo. Roberto parou no meio do corredor.
seus olhos fixos no rosto dela com uma intensidade que a fez corar profundamente. Mas agora ela sabia o que ele via quando olhava para ela. Não era Isabela, a jovem simples que precisava de trabalho. Era Mariana, a filha que ele havia perdido, o futuro que lhe fora arrancado, o sorriso que nunca mais voltaria a iluminar aqueles corredores. "Boa tarde, senhor", ela murmurou, sua voz saindo mais fraca que o usual. "Boa tarde, Isabela", ele respondeu, mas havia algo diferente em sua voz. Uma qualidade quase hipnótica, como se ele estivesse falando com alguém que existia apenas em seus sonhos. Roberto continuou sua jornada até o terceiro andar, e Isabela ouviu a porta se fechar com o clique suave que já havia se tornado familiar. Mas agora, ela sabia o que ele fazia lá. Sabia que ele se sentava na cama de dossel, segurava a fotografia e conversava com uma filha que nunca mais responderia. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no pequeno quarto dos empregados, Isabela olhou-se no espelho com olhos diferentes. Viu os traços que compartilhava com uma morta, a semelhança que havia selado seu destino no momento em que cruzou o portão da mansão Navarro. Ela tocou o próprio rosto, perguntando-se se estava ali, como Isabela ou como o fantasma de Mariana. E pela primeira vez, desde que chegara, ela se perguntou se aceitar aquele emprego havia sido a melhor decisão de sua vida, ou a mais perigosa. As semanas que se seguiram à descoberta do quarto de Mariana foram marcadas por uma tensão sutil que pairava no ar da mansão como perfume de flores murchas. Isabela encontrava-se observando Roberto com olhos diferentes, cada gesto dele carregando agora um significado que ela não conseguia ignorar. Quando ele descia as escadas pela manhã, ela via a forma como seus dedos se demoravam no corrimão, como se acariciasse uma memória. Quando ele passava por ela nos corredores, ela sentia o peso de seu olhar como uma carícia física que a fazia tremer. Roberto, por sua vez, parecia lutar contra forças invisíveis. Isabela o flagrava estudando seu rosto quando pensava que ela não estava olhando, seus olhos percorrendo cada traço com uma intensidade que a fazia corar. Havia momentos em que ele abria a boca como se fosse falar algo importante, mas sempre se continha, desviando o olhar e afastando-se com passos apressados. A rotina da casa havia se estabelecido numa dança cuidadosa entre proximidade e distância. Isabela aprendera a interpretar os humores de Roberto através de pequenos sinais. A forma como ele dobrava o guardanapo após o café da manhã, o ritmo de seus passos no corredor, o tempo que permanecia trancado no escritório. Ela sabia quando ele havia passado horas no quarto de Mariana, porque descia com os olhos mais vermelhos e a expressão mais sombria. Foi numa tarde de terça-feira, quando o outono tingiu os jardins com tons dourados e melancólicos, que tudo mudou. Isabela estava preparando o jantar na cozinha, suas mãos hábeis temperando o peixe que havia aprendido a cozinhar exatamente como Roberto preferia, com ervas finas e um toque de limão que realçava o sabor sem mascará-lo. O aroma subia da panela como uma promessa de conforto, misturando-se ao cheiro de pães frescos que ela havia assado mais cedo. A mesa da sala de jantar estava posta com a louça fina de porcelana inglesa, cada peça posicionada com precisão matemática. Isabela havia aprendido que Roberto valorizava a apresentação tanto quanto o sabor, e ela se orgulhava secretamente de conseguir criar uma atmosfera elegante que parecia trazer-lhe algum prazer. Quando o relógio marcou 8 horas, ela ouviu os passos familiares descendo as escadas. Roberto apareceu na sala de jantar vestindo um terno escuro que realçava a palidez de sua pele. Os cabelos grisalhos penteados para trás com o cuidado de alguém que ainda mantinha os hábitos de uma vida social que já não existia mais. "Boa noite, Isabela", ele disse, sua voz carregando aquela qualidade aveludada que ela havia aprendido a reconhecer
como sinal de que ele havia passado tempo no quarto de Mariana. "Boa noite, senhor", ela respondeu, aproximando-se com a garrafa de vinho tinto que ele preferia às terças-feiras. "Espero que tenha tido um bom dia." Roberto assentiu distraidamente, seus olhos fixos no rosto dela, com aquela intensidade que já havia se tornado familiar. Isabela serviu o vinho com movimentos graciosos, o líquido vermelho escuro derramando-se na taça de cristal com um som suave que ecoou no silêncio da sala. "O peixe está perfeito", Roberto murmurou, após provar o primeiro garfo, mas seu tom era automático, como se ele estivesse repetindo palavras que dizia todas as noites. Isabela sorriu, retirando-se discretamente para a cozinha para buscar o acompanhamento. Quando retornou, encontrou Roberto observando-a com uma expressão que a fez parar no meio do caminho. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. "Sente-se", ele disse subitamente, sua voz carregando uma urgência que a surpreendeu. "Por favor." Isabela hesitou, a travessa de legumes ainda em suas mãos. "Senhor, não seria apropriado." "Sente-se", Roberto repetiu mais suavemente dessa vez. "Eu gostaria da sua companhia." Ela colocou a travessa sobre a mesa e ocupou a cadeira que ele indicara, suas mãos entrelaçadas no colo, numa tentativa de controlar o nervosismo que a tomava. A proximidade dele a fazia consciente de cada respiração, cada movimento, cada batimento de seu coração. Roberto serviu-lhe uma taça de vinho, seus dedos roçando os dela quando ele entregou a bebida. O toque foi breve, mas suficiente para fazer Isabela sentir uma corrente elétrica percorrer seu braço. "Você tem família?" ele perguntou, sua voz quebrando o silêncio que se instalara entre eles. "Tenho uma irmã", Isabela respondeu, provando o vinho que tinha gosto de frutas maduras e promessas não cumpridas. "Ela mora em Santos, trabalha numa loja de roupas." "E seus pais?" "Morreram quando eu era adolescente", ela disse simplesmente, surpreendida com a facilidade com que as palavras saíram. "Acidente de carro. Eu e minha irmã nos viramos sozinhas desde então." Roberto assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. "Sinto muito. Sei como é perder pessoas importantes." O comentário pairou no ar entre eles, carregado de um significado que ambos compreendiam, mas nenhum verbalizava. Isabela tomou outro gole de vinho, sentindo o calor se espalhar por seu peito. "E o senhor?" ela perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Como perdeu sua esposa?" O rosto de Roberto endureceu por um momento, mas depois ele suspirou, como se decidisse que era hora de compartilhar o peso que carregava sozinho. "Câncer", ele disse simplesmente. "Ela lutou por 2 anos. Mariana tinha apenas 17 quando aconteceu. Ficamos só nós dois por um tempo." "Deve ter sido difícil", Isabela murmurou, sua voz carregada de sincera compaixão. "Mariana era tudo o que me restava." Roberto continuou, sua voz assumindo uma qualidade distante. Ela era luz pura, ria pelos corredores, enchia a casa de amigos, de música, de vida. Ela estava cursando medicina, queria ser pediatra, dizia que ia curar todas as crianças do mundo. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Como ela... "Acidente", Roberto interrompeu, sua voz cortante. "Voltava tarde da faculdade, chovendo, perdeu o controle do carro. Morreu na hora." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de dor e lembranças. Roberto terminou sua taça de vinho num gole só, seus olhos fixos em algum ponto distante. "Depois disso, a casa ficou vazia", ele continuou. "Eu fechei o quarto dela, dispensei a maioria dos empregados, parei de receber visitas, vivi como um fantasma por anos, até que você apareceu." Isabela sentiu o coração acelerar com as palavras dele. "Senhor." "Obrigado, Mariana."
Roberto disse subitamente, estendendo a mão para pegar a garrafa de vinho. O mundo parou. Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ela fitou Roberto com olhos arregalados, vendo o exato momento em que ele percebeu o que havia dito. Senhor? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Roberto ficou imóvel, a mão ainda estendida em direção à garrafa, seus olhos lentamente se voltando para o rosto dela. Quando seus olhares se encontraram, ela viu ali o mesmo choque que sentia, a mesma confusão, a mesma percepção aterrorizante de que alguma linha invisível havia sido cruzada. Desculpe, ele murmurou, sua voz rouca. Eu disse... Onde? Mariana, Isabela completou, a palavra saindo como um suspiro. O senhor me chamou de Mariana. Roberto fechou os olhos, suas mãos tremendo imperceptivelmente. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade devastadora em seu olhar. É o nome da minha filha, ele disse, como se fosse uma confissão. Eu sei, Isabela respondeu suavemente. Eu vi a foto no quarto dela. Roberto enrijeceu, seus olhos se estreitando. Você entrou no quarto dela? A porta estava aberta, ela explicou rapidamente. Eu não queria intrometer, mas eu precisava entender. Precisava entender por que o senhor me olha daquela forma. Daquela forma. Como se eu fosse ela, Isabela sussurrou, as palavras saindo carregadas de uma dor que ela não sabia que sentia. Como se eu fosse um fantasma. Roberto se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. Ele caminhou até a janela, suas mãos apoiadas no peitoril, os ombros tensos sob o tecido fino do terno. Você não entende, ele disse, sua voz abafada. Você não pode entender. Então me explique, Isabela pediu, levantando-se também. Me explique por que o senhor me contratou sem fazer nenhuma pergunta. Me explique por que às vezes me olha como se estivesse vendo um fantasma. Roberto se virou para ela e no seu rosto ela viu uma dor tão profunda que a fez dar um passo para trás. Porque você me lembra que ela existiu, ele disse, sua voz quebrando. Porque quando olho para você, por um momento, posso fingir que ela ainda está aqui. A tensão no ar era palpável, como se a própria atmosfera fosse feita de cristal prestes a se quebrar. Isabela sentiu algo se despedaçar em seu peito, uma compreensão dolorosa de que sua presença ali não era sobre ela, mas sobre uma ausência que ela nunca poderia preencher. Eu não sou ela, ela disse suavemente, as palavras saindo carregadas de uma tristeza que não sabia que sentia. Eu nunca serei ela. Eu sei, Roberto respondeu, sua voz não passando de um sussurro. Mas às vezes eu esqueço. Isabela caminhou até ele, seus passos suaves sobre o piso de madeira. Quando parou a poucos centímetros de distância, ela podia sentir o calor de seu corpo, o aroma de seu perfume amadeirado, a tensão que irradiava dele como ondas de calor. Eu estou aqui, ela disse, suas palavras simples, mas carregadas de significado. Eu não sou ela, mas eu estou aqui. Eu existo. Roberto a fitou por longos momentos, seus olhos percorrendo cada traço de seu rosto, como se tentasse memorizar a diferença entre a mulher que estava diante dele e a menina que havia perdido. Quando ele finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro rouco. Eu sinto muito, ele disse. Sinto muito por confundir você com ela. Sinto muito por fazer você se sentir como um fantasma, quando você está mais viva que qualquer pessoa que conheci nos últimos anos. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas dessa vez não as conteve. Elas escorreram por suas bochechas como chuva em vidro, carregando consigo a dor de ser vista como outra pessoa, o peso de carregar a semelhança com uma morta. Eu não sei se posso continuar sendo seu fantasma, ela sussurrou, sua voz tremendo.
Eu não sei se posso viver sendo a sombra de alguém que nunca conheci. Roberto estendeu a mão, seus dedos tocando delicadamente o rosto dela para secar as lágrimas. O toque foi suave, quase reverente, mas carregado de uma intensidade que a fez tremer. Você não é um fantasma, ele murmurou, sua voz carregada de uma convicção que ela não havia ouvido antes. Você é real, você é viva, e talvez seja a hora de eu aprender a ver a diferença. A tempestade chegou numa quinta-feira, anunciando-se com ventos que gemiam através das frestas das janelas e nuvens que se acumulavam no horizonte como uma promessa sombria. Isabela observava o céu escurecer desde a cozinha, suas mãos ocupadas preparando o jantar, enquanto o primeiro trovão ecoava distante como o rugido de um animal ferido. O aroma de carne assada misturava-se ao ar carregado de eletricidade, criando uma atmosfera que parecia prenunciar mudanças. Desde a conversa da semana anterior, algo havia se alterado na dinâmica entre ela e Roberto. Ele a olhava de forma diferente agora, ainda intensa, mas sem aquela qualidade fantasmagórica que a fazia sentir-se como uma aparição. Suas conversas durante os jantares haviam se tornado mais frequentes, mais íntimas, como se ambos tivessem decidido quebrar as barreiras invisíveis que os separavam. Às 8 horas, quando Roberto desceu para o jantar, o primeiro relâmpago rasgou o céu noturno, seguido por um trovão que fez as cristaleirias tremerem em seus lugares. Isabela serviu-lhe o vinho com mãos firmes, mas podia sentir a tensão elétrica no ar. Não apenas da tempestade, mas algo entre eles que crescia a cada dia. Vai ser uma noite longa, Roberto comentou, observando as cortinas tremularem com a força do vento. Essas tempestades de outono costumam durar horas. A casa é sólida, Isabela respondeu, retirando-se para buscar o prato principal. Tenho certeza de que estaremos seguros. Quando retornou, encontrou Roberto de pé junto à janela, observando a chuva que começava a cair em gotas grossas e irregulares. Havia algo hipnótico na forma como ele contemplava a tempestade, como se estivesse assistindo a um espetáculo que falava diretamente à sua alma. O jantar transcorreu em silêncio companheito, interrompido apenas pelos sons da tempestade que ganhava força lá fora. A cada relâmpago, o rosto de Roberto se iluminava brevemente, revelando uma expressão contemplativa que Isabela estava aprendendo a reconhecer como sinal de que ele estava perdido em memórias. Foi quando estavam terminando a sobremesa que as luzes piscaram uma vez, 2 vezes, e depois se apagaram completamente. A escuridão envolveu a sala como um manto negro, deixando apenas o som da chuva torrencial e dos trovões como trilha sonora para o momento. Isabela sentiu o coração acelerar, não pelo medo da escuridão, mas pela intimidade súbita que ela criara entre eles. Tem velas na cozinha, ela murmurou, levantando-se cuidadosamente. Eu vou buscá-las. Seus passos ecoaram pela casa escura, suas mãos tateando as paredes familiares, até encontrar o caminho para a cozinha. A gaveta onde guardavam as velas rangeu quando ela a abriu, e o cheiro de cera misturou-se ao aroma residual do jantar. Ela acendeu uma vela alta, sua chama tremulando e criando sombras dançantes nas paredes. Quando retornou à sala de jantar, encontrou-a vazia. Senhor Roberto, ela chamou, sua voz ecoando pelos corredores escuros. Aqui, veio a resposta do salão principal, carregada de uma qualidade estranha que ela não conseguia identificar. Isabela caminhou em direção à voz, a luz da vela criando um círculo dourado ao seu redor, enquanto as sombras recuavam como criaturas tímidas. Quando entrou no salão, encontrou Roberto sentado no sofá de couro, completamente imóvel na escuridão. Por que está sentado no escuro? Ela perguntou, aproximando-se lentamente. Às vezes a escuridão é mais honesta que a luz, ele respondeu, sua voz soando distante. Ela não esconde nada,
Não pretende ser o que não é. Isabela colocou a vela sobre a mesa de centro e sentou-se ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo o calor de sua presença. A chama da vela iluminava parcialmente seus rostos, criando uma intimidade que a luz elétrica nunca conseguira proporcionar. "Você está bem?" ela perguntou suavemente. Roberto virou-se para ela e, na luz dourada da vela, ela viu algo em seus olhos que a fez segurar a respiração. Havia uma vulnerabilidade crua ali, como se todas as defesas que ele construíra ao longo dos anos tivessem desabado de uma vez. "Não fui eu que te contratei por compaixão, Isabela", ele disse subitamente, sua voz rouca carregada de uma honestidade brutal. "Eu me senti vivo de novo ao ver você." As palavras pairaram no ar entre eles como confissões sussurradas em templos sagrados. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito, uma comoção que era simultaneamente aterrorizante e libertadora. "Senhor", ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto. "Roberto", ele corrigiu. "Meu nome é Roberto, e eu preciso que você saiba a verdade." Um relâmpago iluminou brevemente a sala, seguido por um trovão que pareceu sacudir os alicerces da mansão. Na luz momentânea, Isabela viu o rosto de Roberto claramente. A dor, a solidão, mas também algo novo que a fez tremer. "Eu estava morto por dentro", ele continuou, sua voz ganhando força. 5 anos vivendo como um fantasma, existindo apenas porque meu coração insistia em bater. E então, você apareceu, e pela primeira vez desde que perdi Mariana, eu senti que talvez ainda houvesse uma razão para estar vivo. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas dessa vez elas não eram de tristeza. Era algo mais complexo, mais profundo. A compaixão misturada com uma emoção que ela estava começando a reconhecer. "Sua filha partiu", ela disse suavemente, suas palavras saindo com uma convicção que a surpreendeu. "Mas eu estou aqui. Eu não sou ela, mas posso cuidar da sua dor." Roberto fechou os olhos, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo por suas faces, as primeiras que Isabela o via derramar. "Eu não quero que você cuide da minha dor", ele sussurrou. "Eu quero que você me ensine a viver novamente." A confissão ecoou entre eles como uma oração desesperada. Isabela estendeu a mão, seus dedos tocando delicadamente o rosto molhado de Roberto, sentindo a umidade salgada das lágrimas que ele guardara por tanto tempo. "Pela primeira vez desde a tragédia", ele murmurou, sua voz quebrando. "Eu não estou fingindo sentir-me vivo. Eu realmente estou." Roberto inclinou-se em direção ao toque dela, seus olhos se fechando como se ela fosse uma fonte de água fresca depois de anos no deserto. Isabela sentiu o coração disparar quando ele cobriu a mão dela com a sua, seus dedos entrelaçando-se numa conexão que era simultaneamente inocente e carregada de promessas. "Isabela", ele sussurrou seu nome como uma prece. E pela primeira vez, ela soube com certeza que ele estava vendo ela, não a sombra de sua filha morta, mas a mulher viva que estava diante dele. A tempestade rugiu lá fora com renovada fúria, mas dentro do salão, iluminados apenas pela chama tremulante da vela, eles existiam num universo próprio onde o tempo parecia ter parado. Roberto levantou a outra mão, seus dedos traçando delicadamente a curva da bochecha de Isabela, como se ele estivesse memorizando cada milímetro de sua pele. "Eu não sei se isso é certo", ela murmurou, mas sua voz carecia de convicção. "Eu sei que não posso mais fingir que você é apenas minha empregada", Roberto respondeu, sua testa tocando delicadamente a dela. "Eu sei que quando olho para você, vejo uma mulher extraordinária que trouxe luz de volta à minha vida."
Isabela sentiu-se perdida no calor de sua proximidade, no aroma amadeirado de seu perfume, na intensidade de seus olhos que a fitavam como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Havia algo inevitável naquele momento, como se todas as circunstâncias de suas vidas os tivessem levado exatamente àquele instante, àquela tempestade, àquela confissão. "E quando eu olho para você", ela sussurrou, surpreendendo-se com a própria coragem, "vejo um homem que merece ser amado novamente." As palavras saíram de seus lábios antes que ela pudesse censurá-las, honestas e cruas como a luz da vela que os iluminava. Roberto a fitou com olhos arregalados, como se ela tivesse acabado de pronunciar palavras mágicas capazes de quebrar maldições antigas. Amor. Ele repetiu a palavra como se estivesse experimentando um idioma esquecido. "Faz tanto tempo que não ouço essa palavra." "Talvez seja a hora de ouvi-la novamente", Isabela murmurou, sua voz tremendo com a magnitude do que estava acontecendo entre eles. Roberto aproximou-se ainda mais, seus lábios quase tocando os dela, sua respiração quente misturando-se à dela numa dança íntima que fazia o resto do mundo desaparecer. Havia uma tensão deliciosa no ar, uma promessa suspensa que vibrava entre eles como corda de violino prestes a ser tocada. E então ele a tocou, não como patrão, não como alguém que a confundia com sua filha morta, mas como um homem que havia encontrado na tempestade a única pessoa capaz de trazer primavera de volta ao inverno de sua alma. Suas mãos se entrelaçaram com uma ternura que era simultaneamente reverente e apaixonada, dois náufragos encontrando terra firme um no outro. A chuva continuava castigando as janelas, mas dentro daquele salão iluminado apenas por uma vela, eles descobriam que era possível renascer do luto, que o coração humano tinha uma capacidade infinita de cura quando encontrava a conexão certa. Roberto a segurou como se ela fosse feita de cristal e ferro ao mesmo tempo, frágil demais para quebrar, forte demais para deixar escapar. E Isabela, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, soube com certeza absoluta que não era um fantasma, não era uma substituta, não era uma sombra. Ela era simplesmente Isabela, e isso era mais que suficiente. O amanhecer trouxe consigo uma claridade impiedosa que invadiu o salão através das cortinas semiabertas, revelando a realidade crua do que havia acontecido na noite anterior. Isabela acordou no sofá de couro, envolvida pelo casaco de Roberto, seu corpo ainda carregando a lembrança de cada toque, cada sussurro, cada momento de intimidade que havia compartilhado com ele durante a tempestade. A vela havia se consumido completamente, deixando apenas uma poça de cera endurecida como evidência de sua vigília noturna. Ela se levantou lentamente, seus músculos protestando contra o desconforto do sofá, mas sua alma ainda aquecida pelas lembranças da noite. O casaco de Roberto cheirava a ele, aquela mistura amadeirada e masculina que agora estava gravada em sua memória como uma marca indelével. Quando dobrou a peça cuidadosamente, sentiu as mãos tremendo ligeiramente, não de frio, mas da incerteza sobre o que encontraria quando Roberto acordasse. A casa estava silenciosa demais. Isabela subiu as escadas com passos cautelosos, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível sobre os degraus de mármore. Quando chegou ao segundo andar, ouviu o som de água corrente vindo do banheiro principal. Roberto estava acordado. Seu coração disparou com a proximidade dele, mas algo na atmosfera da manhã a fez hesitar antes de chamá-lo. Ela desceu para a cozinha e começou a preparar o café da manhã com movimentos mecânicos, tentando processar a mudança sísmica que havia ocorrido em sua vida. As palavras que haviam trocado na noite anterior ecoavam em sua mente como música distante,
Declarações de sentimentos que haviam brotado da vulnerabilidade e da tempestade, promessas sussurradas na escuridão que agora precisavam enfrentar a luz do dia. O aroma de café fresco preencheu a cozinha, misturando-se ao cheiro de pães aquecidos e frutas frescas que ela havia arranjado em pratos delicados. Mas enquanto trabalhava, uma inquietação crescia em seu peito. Um pressentimento de que algo havia mudado além do que eles haviam compartilhado. Foi quando ouviu os passos de Roberto descendo as escadas. Mas eles soaram diferentes, mais rápidos, mais distantes, carregando uma urgência que a fez parar de mexer os ovos na frigideira. Ela se virou expectante quando ele apareceu na porta da cozinha, mas o que viu a fez segurar a respiração. Roberto estava impecavelmente vestido em um terno escuro, cabelos penteados com precisão militar, mas havia algo em sua postura que gritava fuga. Seus olhos evitavam os dela com determinação estudada, e ele carregava uma pasta de couro como se fosse um escudo protetor. "Bom dia", ele disse, sua voz formal e distante, o mesmo tom que usava com fornecedores e visitantes indesejados. "Bom dia", Isabela respondeu, confusão e mágoa se misturando em sua voz. "Eu preparei café da manhã. Não vou tomar café hoje", Roberto disse rapidamente, ainda sem olhá-la. "Tenho uma reunião importante na cidade. Talvez volte tarde." Ele se virou para sair, mas Isabela deu um passo na direção dele, sua mão se estendendo instintivamente. "Roberto, espere", ela disse, usando o nome dele como havia feito na noite anterior, quando a intimidade havia tornado formalidades desnecessárias. Ele congelou na porta, seus ombros tensionando visivelmente, mas não se virou. "Sobre ontem à noite", ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Ontem à noite foi um erro", Roberto interrompeu, suas palavras saindo cortantes como vidro quebrado. "Eu estava vulnerável, a tempestade, a escuridão, a solidão. Não deveria ter acontecido." Cada palavra foi como um tapa em seu rosto. Isabela sentiu o ar deixar seus pulmões de uma vez, como se ela tivesse sido atingida fisicamente. Ela se apoiou na bancada da cozinha, suas pernas subitamente fracas. "Um erro?", ela repetiu, sua voz não passando de um sussurro. Roberto finalmente se virou, mas seus olhos eram frios, distantes, como se ele tivesse erguido muralhas intransponíveis durante a noite. "Você é minha empregada, Isabela. Eu perdi o controle momentaneamente, mas isso não pode se repetir." "Empregada", ela ecoou, a palavra saindo amarga de seus lábios. "Ontem à noite eu era apenas Isabela. Hoje volto a ser empregada." "Ontem à noite foi ilusão", Roberto disse, sua voz ganhando uma dureza que ela nunca havia ouvido antes. "A realidade é esta: você trabalha para mim, eu pago seu salário. Existe uma hierarquia aqui que não pode ser ignorada." Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Havia algo devastador na forma como ele conseguia negar tudo o que havia acontecido entre eles, como se conseguisse simplesmente apagar momentos que haviam mudado sua vida para sempre. "E os sentimentos?", ela perguntou, sua voz quebrando apesar de seus esforços. "Você consegue apagar os sentimentos com a mesma facilidade?" Roberto hesitou por uma fração de segundo, e nesse momento Isabela viu uma rachadura em sua armadura. Mas ele se recompôs rapidamente, sua expressão voltando ao gelo anterior. "Sentimentos são luxos que homens na minha posição não podem se dar", ele disse. "Especialmente não com empregadas", Isabela completou, Venom pingando de cada sílaba. "Especialmente não com mulheres que me lembram de perdas que prefiro esquecer." Roberto corrigiu, e essas palavras foram mais devastadoras que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Isabela sentiu algo morrer dentro dela. Não apenas a esperança do que eles poderiam ter juntos, mas a compreensão dolorosa de que ele ainda havia através do filtro de sua filha morta. Que talvez tudo o que havia acontecido na noite anterior
fosse apenas ele fazendo o luto de uma forma diferente. Eu entendo, ela disse, sua voz ganhando uma frieza que espelhou a dele. Peço desculpas por ter interpretado mal a situação. Roberto assentiu brevemente, como se ela tivesse finalmente compreendido algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Ele se virou novamente para sair, mas parou na porta. Isabela, ele disse sem se virar. O que aconteceu ontem? Precisamos esquecer, para o bem de ambos. Claro, senhor, ela respondeu, voltando ao tratamento formal com uma amargura que ele não podia deixar de perceber. Será esquecido. Roberto saiu da cozinha sem outra palavra, e Isabela ouviu seus passos ecoando pelo corredor. Depois, a porta da frente se fechando com um som definitivo que pareceu selar o destino de ambos. Sozinha na cozinha, cercada pelo café da manhã que havia preparado com tanto carinho, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Elas escorreram por suas bochechas como chuva tardia, carregando consigo não apenas a dor da rejeição, mas a humilhação de ter acreditado que poderia ser vista como mais que uma substituta conveniente para alguém que havia partido. Os dias que se seguiram foram uma dança cruel de evitação e formalidade. Roberto saía cedo todas as manhãs, retornava tarde todas as noites e, quando seus caminhos se cruzavam, ele a tratava com uma cortesia gelada que era mais dolorosa que qualquer hostilidade aberta. Ele havia voltado a chamá-la de senhorita e manter conversas estritamente sobre questões domésticas. Isabela, por sua vez, refugiou-se no trabalho com uma intensidade quase desesperada. Ela limpava a casa com perfeição obsessiva, cozinhava refeições elaboradas que ele mal tocava e mantinha uma distância respeitosa sempre que ele estava presente. Mas dentro de seu peito, algo estava se fragmentando um pouco mais a cada dia. Ela começou a evitar o terceiro andar completamente, incapaz de suportar a proximidade do quarto de Mariana. A semelhança que havia sido sua entrada naquela casa agora parecia uma maldição, uma lembrança constante de que ela era apenas um eco de alguém que havia sido amada de verdade. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana após a tempestade, que Isabela tomou sua decisão. Ela estava arrumando a biblioteca quando encontrou Roberto trabalhando em sua escrivaninha, papéis espalhados ao seu redor como evidência de uma vida que não incluía lugar para ela. Ele levantou os olhos quando ela entrou, mas seu olhar foi tão breve e indiferente que ela sentiu como se tivesse sido fisicamente dispensada. Com licença, senhor, ela disse, sua voz firme, apesar do furacão que se formava em seu peito. Preciso falar com o senhor. Roberto suspirou, como se ela fosse uma interrupção indesejada. Se for sobre questões domésticas, pode falar com Dona Conceição. É sobre minha demissão. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia, ecoando pela biblioteca silenciosa. Roberto levantou os olhos dos papéis, finalmente lhe dando atenção total, mas havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Sua demissão? Ele repetiu, sua voz cuidadosamente neutra. Eu não posso mais trabalhar aqui, Isabela disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Não posso continuar num lugar onde minha presença é um lembrete doloroso de algo que você perdeu. Roberto ficou em silêncio por longos momentos, seus olhos estudando o rosto dela com uma intensidade que a fez querer se esconder. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. E se eu não quiser que você vá embora? Então o senhor deveria ter pensado nisso antes de me tratar como se eu fosse invisível, Isabela respondeu, sua dor se transformando em uma coragem que ela não sabia que possuía. Isabela, Roberto começou, mas ela o interrompeu. Não, ela disse firmemente.
Eu mereço mais que ser uma sombra na sua vida. Mereço mais que ser vista através do filtro de uma pessoa que nunca conheci. Mereço ser amada pelo que sou, não por quem você perdeu. As palavras pairaram entre eles como uma confissão final, carregada de toda a dor e esperança que ela havia guardado. Roberto a fitou por longos momentos, e pela primeira vez em uma semana, ela viu uma rachadura em sua armadura. Mas foi tarde demais. Eu vou embora no final do mês, ela disse, virando-se para sair. Isso deve dar tempo suficiente para o senhor encontrar outra pessoa. E desta vez foi ela quem saiu sem olhar para trás, deixando Roberto sozinho com o peso de suas próprias escolhas. A manhã de sexta-feira chegou envolta numa névoa melancólica que espelhava perfeitamente o estado de espírito que havia se instalado na mansão Navarro. Isabela acordou antes do amanhecer, como havia feito todos os dias desde que chegara, mas desta vez havia uma finalidade diferente em seus movimentos. Suas malas estavam arrumadas sobre a cama estreita do quarto dos empregados. Cada peça de roupa dobrada com o cuidado meticuloso de quem se prepara para deixar uma vida para trás. Ela vestiu pela última vez o uniforme simples que havia usado durante aqueles meses. Saia escura, blusa branca, sapatos baixos que conheciam cada degrau e cada corredor daquela casa. Enquanto abotoava a blusa, observou-se no pequeno espelho emoldurado em madeira barata, e viu o reflexo de uma mulher que havia chegado ali como menina e agora partia transformada pela dor e pela descoberta de sentimentos que jamais imaginara ser capaz de sentir. O café da manhã que preparou foi elaborado com uma perfeição quase ritualística. Ovos mexidos com a textura exata que Roberto preferia, torradas douradas no ponto ideal, frutas cortadas em fatias simétricas, café forte servido na xícara de porcelana inglesa que ele usava todas as manhãs. Era sua forma de dizer adeus aos pequenos detalhes que havia aprendido a amar no cuidado com ele, uma despedida silenciosa às rotinas que se tornaram preciosas. Roberto desceu às 8 horas em ponto como sempre, mas Isabela notou imediatamente que algo estava diferente. Ele se movia mais devagar, seus passos careciam da determinação habitual, e quando entrou na sala de jantar, ela viu olheiras profundas sob seus olhos, como se ele não dormisse há dias. Seu terno estava impecável como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros que não conseguia esconder. "Bom dia, senhor", Isabela disse, servindo-lhe o café com a mesma elegância discreta que havia aperfeiçoado ao longo dos meses. "Bom dia", Roberto respondeu, sua voz soando mais rouca que o usual. Seus olhos a seguiram enquanto ela se movia pela sala, mas quando ela o fitou diretamente, ele desviou o olhar para o jornal que nem sequer estava lendo. O silêncio que se instalou entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Isabela podia sentir o peso do olhar dele sobre ela enquanto arrumava os últimos detalhes da mesa, uma intensidade que a fazia tremer internamente, apesar da determinação que havia cultivado durante a noite. "Isabela", Roberto disse subitamente, sua voz quebrando o silêncio como um galho que se parte. Ela parou o que estava fazendo, suas mãos se imobilizando sobre a toalha de linho que estava alisando. "Sim, senhor. Você realmente vai embora hoje?" A pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, mas que Isabela reconheceu imediatamente. Era a mesma fragilidade que ela havia visto na noite da tempestade, antes que ele erguesse novamente suas defesas. "Sim", ela respondeu simplesmente, sem se virar para ele. "Minhas coisas já estão prontas." "Para onde vai?" A pergunta a surpreendeu. Durante toda a semana, Roberto havia fingido que sua partida era apenas um detalhe administrativo, algo que seria resolvido com a contratação de uma nova funcionária.
que ele perguntasse sobre seus planos futuros revelava uma preocupação que ele havia se esforçado para esconder. Minha irmã conseguiu um emprego para mim em Santos. Isabela mentiu suavemente. A verdade era que ela não tinha ideia do que faria. Apenas a certeza de que não podia ficar ali sendo vista como o fantasma de outra pessoa. Roberto assentiu lentamente, mas ela podia sentir que havia mais palavras presas em sua garganta, lutando para sair. Isabela, ele disse novamente, desta vez com uma urgência que a fez finalmente se virar para ele. Quando seus olhos se encontraram, ela viu ali uma tempestade de emoções que ele estava lutando para controlar. Havia dor, arrependimento e algo que parecia perigosamente com desespero. Você não precisa ir embora, ele disse, suas palavras saindo apressadas. Se foi algo que eu disse, algo que fiz, não foi algo que o senhor disse. Isabela interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que a surpreendeu. Foi algo que o senhor não disse. Roberto a fitou com confusão, suas sobrancelhas se franzindo. Não entendo. O senhor nunca disse que me via como Isabela, ela explicou, cada palavra custando-lhe um esforço imenso. Nunca disse que eu existia como pessoa própria, não como sombra ou substituta de alguém que partiu. Na noite da tempestade, por alguns momentos, eu acreditei que finalmente era vista. Mas depois... Sua voz falhou e ela precisou tomar fôlego antes de continuar. Depois o senhor deixou claro que eu era apenas uma ilusão conveniente. E eu não posso viver sendo a ilusão de ninguém. Roberto se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. Ele caminhou até a janela, suas mãos apoiadas no peitoril, os ombros tensos sob o tecido do terno. Você não entende, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Você não entende o que significa perder tudo e depois encontrar algo que faz você lembrar como era estar vivo. Então me explique, Isabela pediu, dando um passo na direção dele. Me explique por que é mais fácil me afastar do que admitir que sente algo por mim. Roberto se virou para ela, e o que ela viu em seus olhos a fez dar um passo para trás. Havia uma dor crua ali, mas também uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Porque tenho medo, ele admitiu, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Tenho medo de que se eu permitir que você se torne importante demais, se eu admitir que preciso de você, o destino vai me punir tirando você também. A honestidade brutal de sua confissão atingiu Isabela como uma onda. Ela pôde ver, finalmente, o homem por trás da armadura de frieza e controle. Alguém tão ferido pela perda que havia se convencido de que não merecia uma segunda chance de felicidade. Roberto, ela disse suavemente, usando seu nome como havia feito na noite da tempestade. Você não pode viver com medo de perder. Assim você já perdeu tudo antes mesmo de ter. Ele a fitou por longos momentos, seus olhos percorrendo cada traço de seu rosto, como se tentasse memorizar cada detalhe. E se eu não conseguir te amar sem ver ela? Ele perguntou, sua voz quebrando. E se toda vez que olhar para você, parte de mim ainda estiver procurando por ela? Então você vai ter que decidir. Isabela respondeu, surpreendendo-se com a própria sabedoria. Você vai ter que escolher entre viver no passado ou construir um futuro, entre amar uma memória ou amar uma pessoa real. Roberto fechou os olhos como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando em suas pestanas. Vai me abandonar como todos os outros? Ele perguntou, ecoando as palavras que havia dito uma vez, mas desta vez carregadas de uma vulnerabilidade que quebrava o coração. Eu não estou abandonando você, Isabela disse, sua própria voz tremendo com emoção. Eu estou me salvando. Não posso continuar num lugar onde minha presença machuca você, onde cada olhar meu é uma lembrança de algo doloroso.
Sua presença não me machuca, Roberto disse rapidamente, dando um passo na direção dela. Sua presença é a única coisa que me faz sentir... O quê? Ela perguntou quando ele hesitou. O que eu faço você sentir? Esperança, ele sussurrou, a palavra saindo como uma prece. Você me faz sentir esperança de que talvez eu ainda possa ser feliz. E isso me aterroriza. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas desta vez elas não eram apenas de tristeza. Havia uma complexidade de emoções ali, compaixão, amor, frustração e uma tristeza profunda pela tragédia de dois corações que se encontraram no momento errado. Eu preciso que você saiba, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada, que estes meses aqui foram os mais importantes da minha vida. Não só porque me apaixonei por você, mas porque aprendi que sou capaz de amar assim, tão profundamente que dói. Roberto deu mais um passo na direção dela, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez segurar a respiração. E eu preciso que você saiba, ele disse, sua voz rouca de emoção, que você me curou de formas que eu nem sabia que precisava ser curado. Mas agora eu preciso escolher entre seguir em frente ou viver no passado. E qual é sua escolha? Isabela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Roberto baixou a cabeça, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu ainda não sei. E não é justo pedir que você espere enquanto eu descubro. Isabela assentiu lentamente, uma lágrima finalmente escorrendo por sua bochecha. Não. Não é justo. Eles ficaram ali por longos momentos, separados por poucos metros, mas por um abismo de medo e incerteza que parecia intransponível. O relógio na parede marcava o tempo que se esvaía, cada tique um lembrete de que algumas oportunidades, uma vez perdidas, podem nunca mais voltar. Eu vou embora agora, Isabela disse finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Se um dia você decidir que quer viver no presente em vez do passado, se decidir que quer tentar ser feliz novamente, você sabe onde me encontrar. Roberto ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela uma última vez. E se quando eu decidir for tarde demais? Então você vai ter que viver com essa escolha, Isabela respondeu, dirigindo-se à porta. Assim como eu vou ter que viver com a minha. Ela parou no vão da porta, sem se virar. Adeus, Roberto. Espero que um dia você encontre a coragem de escolher a felicidade. E então ela saiu, seus passos ecoando pelo corredor como uma despedida final, deixando Roberto sozinho com o peso de suas próprias escolhas e o eco de palavras que poderiam mudar tudo, se ele tivesse coragem de ouvi-las. Os dias após a partida de Isabela se estenderam como uma eternidade vazia para Roberto. A mansão, que já era silenciosa antes de sua chegada, agora parecia um mausoléu onde cada cômodo ecoava com a ausência dela. Ele se pegava ouvindo passos que não existiam, esperando o aroma de café fresco que não viria, procurando por um sorriso que havia se tornado memória. A primeira semana passou num borrão de tentativas de retomar a rotina. Roberto contratou uma agência para enviar empregadas temporárias, mas nenhuma delas conseguia preparar o café como Isabela fazia. Nenhuma dobrava as toalhas com o mesmo cuidado. Nenhuma movia-se pela casa com aquela graça silenciosa que havia se tornado tão natural quanto respirar. Ele dispensou 3 funcionárias em 5 dias, sempre encontrando falhas que sabia serem injustas, mas incapaz de tolerar a presença de estranhas nos espaços que Isabela havia habitado. Foi Dona Conceição quem finalmente confrontou sua irracionalidade. Senhor Roberto, ela disse numa manhã de segunda-feira, suas mãos firmes nos quadris e expressão severa que ele reconhecia desde a infância. O senhor está sendo ridículo. Roberto levantou os olhos do jornal que não estava lendo, seus cabelos desarrumados e olheiras profundas revelando noites mal dormidas.
Não sei do que está falando. Está falando da menina, Dona Conceição disse sem rodeios. Da Isabela. O senhor a dispensou e agora está fazendo birra como uma criança, porque ela não volta. Eu não a dispensei, Roberto protestou fracamente. Ela escolheu ir embora, porque o senhor a tratou mal. A governanta retrucou, sua voz carregando décadas de autoridade moral sobre ele. Vi como vocês se olhavam, vi como ela cuidava do senhor, como o senhor sorria quando pensava que ninguém estava vendo. E vi como o senhor destruiu tudo por medo. Roberto se levantou abruptamente, caminhando até a janela onde podia ver os jardins que Isabela costumava contemplar durante as pausas do trabalho. Você não entende a situação. Entendo mais do que o senhor imagina, Dona Conceição disse, aproximando-se dele. Eu estava aqui quando a senhorita Mariana nasceu, quando ela deu os primeiros passos, quando morreu. Eu vi o senhor se fechar como uma ostra depois da tragédia. E agora vi uma menina conseguir abrir seu coração novamente, só para o senhor jogá-la fora por medo. As palavras da governanta atingiram Roberto como socos físicos. Ele se apoiou no peitoril da janela, suas mãos tremendo ligeiramente. E se eu não conseguir amá-la sem ver Mariana? Ele murmurou, verbalizando o medo que o atormentava há semanas. Então o senhor vai morrer sozinho, Dona Conceição disse brutalmente. Porque amor não é sobre substituir o que perdemos. É sobre ter coragem de construir algo novo. Roberto ficou em silêncio por longos momentos, o peso das palavras da governanta assentando sobre ele como chumbo derretido. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção contida. Ela me lembrava tanto da Mariana no início, e agora? Dona Conceição perguntou gentilmente. Roberto fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se lembrar verdadeiramente de Isabela. Não como uma sombra de sua filha, mas como a mulher extraordinária que ela era. Lembrou-se de como ela ria baixinho quando pensava que ninguém estava ouvindo, de como seus olhos se iluminavam quando descobria algo novo sobre culinária, de como ela o fitava com uma compaixão que não pedia nada em troca. Agora ela é só ela mesma, ele admitiu, uma lágrima escorrendo por sua face. E eu a perdi. Não necessariamente, Dona Conceição disse suavemente, mas se quiser recuperá-la, vai ter que fazer mais que apenas sentir falta. Vai ter que provar que mudou. Naquela tarde, Roberto subiu ao terceiro andar com um propósito que não sentia há anos. Parou diante da porta do quarto de Mariana, a maçaneta dourada brilhando na luz filtrada que vinha da janela do corredor. Por 5 anos, aquele quarto havia sido seu santuário de luto, o lugar onde vinha conversar com fantasmas e viver no passado. Hoje, pela primeira vez, ele percebia que era também uma prisão. Roberto abriu a porta e entrou no quarto que conhecia cada centímetro. Tudo estava exatamente como Mariana havia deixado. Roupas no armário, livros sobre a mesa, a cama feita com o mesmo carinho que ela demonstrava em vida. Mas algo havia mudado na forma como ele via aquele espaço. Em vez de um santuário, ele agora via um museu. Roberto caminhou até a escrivaninha, onde Mariana costumava estudar para as provas de medicina. Sobre a superfície, além dos livros didáticos, havia cartas de amigos, fotos de formaturas, pequenos objetos que ela colecionava. Ele nunca havia mexido em nada, como se tocar seus pertences fosse profanar sua memória. Foi quando decidiu começar a organizar os papéis que encontrou a carta. Estava escondida embaixo de uma pilha de anotações de aula, o envelope amarelado pelo tempo, trazendo seu nome escrito na letra delicada de Mariana. Roberto o pegou com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia que havia visto crescer desde os primeiros rabiscos de criança. Para papai, estava escrito na frente, para ler quando estiver pronto para ser feliz novamente. O coração de Roberto parou por um momento. Ele fitou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir.
sua mente lutando para processar a existência de palavras que sua filha havia escrito especificamente para este momento. Com dedos que tremiam violentamente, ele abriu o envelope e desdobrou as folhas de papel cor-de-rosa que Mariana sempre preferia. A data no topo mostrava que havia sido escrita apenas 2 semanas antes do acidente. Meu querido pai, a carta começava, e Roberto teve que se sentar na cama dela para continuar lendo. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo e você finalmente teve coragem de mexer nas minhas coisas. Sei que deve estar furioso comigo por esconder esta carta, mas eu precisava ter certeza de que você só a encontraria quando estivesse realmente pronto para ouvir o que tenho a dizer. Papai, eu sei como você é. Sei que se algo me acontecer, você vai se fechar para o mundo e viver como se a vida tivesse acabado junto comigo. Sei que vai transformar meu quarto num santuário e minha memória numa desculpa para nunca mais ser feliz. E por isso estou escrevendo esta carta, para implorar que você não faça isso. Você me ensinou que amor verdadeiro significa querer o melhor para a pessoa amada, mesmo quando isso dói. Então escute sua filha uma última vez. Eu quero que você seja feliz. Quero que você ame novamente. Quero que encontre alguém que faça você rir como mamãe fazia. Alguém que preencha esta casa com vida novamente. Eu sei que você vai resistir. Vai dizer que seria traição à minha memória. Que ninguém pode substituir o que perdeu. Mas, papai, amor não é sobre substituição. É sobre multiplicação. Seu coração é grande o suficiente para amar muito mais pessoas do que você imagina. Se um dia alguém conseguir te fazer sorrir de novo, se alguém trouxer luz de volta aos seus olhos, se alguém conseguir quebrar as paredes que sei que você vai construir ao seu redor, não a deixe ir. Não por mim, não por mamãe, não por medo do que as pessoas vão pensar. Prometeu uma vez que sempre me daria o que eu pedisse. Então estou pedindo isto. Seja feliz. Ame novamente. Viva como se a vida fosse o presente precioso que ela realmente é. Você sempre será meu herói, papai. Mas heróis não se escondem do mundo. Eles fazem dele um lugar melhor com sua presença. Se você está lendo isto chorando, e sei que está, pare agora mesmo. Seque essas lágrimas e vá atrás da sua felicidade. Vá ser o homem corajoso que me criou para ser a mulher corajosa que fui. Eu te amo além das palavras, além da morte, além do tempo. E é exatamente por isso que não vou deixar você desperdiçar o resto da sua vida me lamentando. Agora vá. Vá viver. Com todo o meu amor eterno, Mariana PS. E quando encontrar essa pessoa especial, conta para ela sobre mim. Mas não como uma sombra que ela precisa competir, como a filha que sempre será grata por ela ter devolvido meu pai à vida. Roberto terminou de ler, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, a carta tremendo em suas mãos. Era como se Mariana estivesse ali no quarto com ele, sua voz ecoando através das palavras que havia escrito com tanto cuidado e amor. Pela primeira vez em 5 anos, ele conseguiu sorrir ao pensar na filha. Não com a dor devastadora que sempre acompanhava suas lembranças, mas com a gratidão profunda por ter sido pai de alguém tão extraordinário, tão sábio, tão generoso mesmo diante da morte iminente. Roberto dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do paletó sobre o coração. Então se levantou da cama de Mariana e caminhou até a janela, onde podia ver o mundo lá fora, um mundo que sua filha havia implorado que ele voltasse a habitar. Obrigado, minha querida, ele sussurrou para o quarto vazio. Obrigado por me dar permissão para ser feliz novamente. E pela primeira vez, desde a morte de Mariana, Roberto Navarro começou a fazer planos para o futuro. Planos que incluíam uma jovem corajosa de olhos escuros que havia tido a sabedoria de partir quando ele não soube valorizar o presente que ela representava. Agora,
Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Era hora de ir atrás de Isabela e provar que havia aprendido a diferença entre viver no passado e honrar a memória enquanto construía um futuro. Era hora de mostrar que o homem que ela havia amado ainda existia. Apenas estava escondido sob camadas de medo e culpa. Era hora de escolher a vida. Roberto saiu do quarto de Mariana, mas desta vez não como um homem derrotado visitando um santuário de dor. Saiu como um pai grato que havia recebido a maior demonstração de amor que uma filha poderia dar, a permissão para ser feliz novamente. A carta de Mariana havia quebrado as correntes que ele mesmo havia forjado. Agora cabia a ele provar que era digno da liberdade que ela lhe havia concedido. O sol mal havia nascido quando Roberto estacionou seu carro em frente ao pequeno café da Rua das Flores, em Santos. Havia levado 3 dias para encontrar Isabela. 3 dias de ligações desesperadas, investigação discreta e uma determinação que ele não sentia há anos. Quando finalmente descobriu que ela estava trabalhando no Café da Esquina, um estabelecimento modesto no centro da cidade, ele sabia que não podia esperar nem mais um dia. O café era tudo o que a mansão Navarro não era. Pequeno, acolhedor, cheio de vida e movimento. Através da vitrine, Roberto podia ver mesas de madeira desgastada ocupadas por estudantes, trabalhadores tomando café antes do expediente e casais compartilhando croissants ainda quentes. O aroma de grãos torrados e pães frescos escapava pela porta toda vez que alguém entrava ou saía, criando uma atmosfera de conforto que contrastava dramaticamente com o silêncio gelado que havia tomado conta de sua vida. Roberto ficou parado do lado de fora por longos minutos, a carta de Mariana dobrada no bolso interno do paletó como um talismã de coragem. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, pois a manhã de novembro estava amena, mas da magnitude do que estava prestes a fazer. Ele havia ensaiado palavras durante toda a viagem de carro, mas agora, diante da realidade de vê-la novamente, todas elas pareciam inadequadas. Foi quando a viu através da vitrine. Isabela estava atrás do balcão, seus cabelos presos num coque simples, vestindo um avental verde sobre uma blusa branca. Ela sorria para um cliente idoso enquanto preparava um cappuccino, seus movimentos graciosos e eficientes, mostrando como havia se adaptado rapidamente ao novo trabalho. Mas Roberto notou algo que ninguém mais podia ver. Uma tristeza sutil em seus olhos, uma melancolia que ela escondia atrás do sorriso profissional. Quando ela levantou o olhar e o viu através do vidro, o mundo parou. O sorriso desapareceu do rosto de Isabela como se tivesse sido apagado. Suas mãos se imobilizaram no processo de fazer a espuma do leite, e Roberto viu o exato momento em que ela parou de respirar. Eles se fitaram através da vitrine por segundos que pareceram eternos, 2 náufragos reconhecendo-se em mares distantes. Roberto empurrou a porta do café. O sininho sobre a entrada anunciando sua chegada com um tinido alegre que contrastava com a tensão que se instalou no ar. As conversas dos outros clientes continuaram normalmente. Eles não podiam sentir a eletricidade que corria entre o homem elegantemente vestido que havia acabado de entrar e a jovem atrás do balcão que o fitava como se tivesse visto um fantasma. "Bom dia", Roberto disse, sua voz saindo mais rouca que pretendia. "Bom dia", Isabela respondeu automaticamente, mas suas mãos tremiam quando ela terminou de preparar o cappuccino para o cliente idoso. O senhor pegou sua bebida, deixou uma gorjeta e saiu, murmurando algo sobre o café estar particularmente saboroso naquela manhã. Outros clientes continuaram suas conversas em voz baixa, criando um fundo sonoro de normalidade que tornava o momento ainda mais surreal. Roberto se aproximou do balcão lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco.
Quando parou diante dela, separados apenas pela superfície de mármore frio, ele podia ver cada detalhe de seu rosto. A pele ligeiramente mais pálida que lembrava. Os olhos que ainda o observavam com uma mistura de surpresa e cautela. Os lábios que ele havia beijado numa noite de tempestade que parecia ter acontecido numa vida anterior. "O que você gostaria?" Isabela perguntou, tentando manter a formalidade profissional. Mas sua voz traía a emoção que estava lutando para controlar. "Conversar com você", Roberto respondeu simplesmente. Isabela olhou ao redor do café, notando que havia outros clientes esperando e uma colega que a observava com curiosidade mal disfarçada. "Eu estou trabalhando", ela disse, mas não havia frieza real em sua voz, apenas uma proteção instintiva. "Eu posso esperar", Roberto disse, retirando a carteira do bolso. "Vou tomar um café e esperarei o tempo que for necessário." Isabela o serviu em silêncio, seus movimentos precisos, mas tensos. Quando entregou a xícara, seus dedos se tocaram brevemente durante a troca, e Roberto sentiu a mesma corrente elétrica que havia sentido na primeira vez. Isabela também sentiu, porque viu o rubor subir por seu pescoço, apesar de sua expressão controlada. Roberto escolheu uma mesa no canto do café, de onde podia vê-la trabalhar, mas sem incomodá-la. Ele não tocou no café que havia pedido, seus olhos fixos em cada movimento dela, memorizando a forma como ela interagia com os clientes, como sorria genuinamente para uma criança que havia derrubado açúcar na mesa, como seus olhos ocasionalmente encontravam os dele através do café movimentado. As horas passaram lentamente. Roberto pediu outro café quando o primeiro esfriou, depois uma fatia de bolo que não comeu, sempre educado, mas persistente em sua vigília silenciosa. Alguns clientes saíram, outros chegaram. A vida do café continuou seu ritmo normal, mas a tensão entre eles permanecia como uma corda esticada, prestes a se romper. Foi só quando o movimento diminuiu, perto das 2 da tarde, que a colega de Isabela se aproximou dela. "Você conhece aquele homem?" perguntou Marina, uma mulher de meia idade que trabalhava no café há anos. "Ele está te observando há horas." "É complicado", Isabela murmurou, secando uma xícara com mais força que o necessário. "Ele parece importante", Marina observou. "E parece apaixonado." Isabela levantou os olhos para Roberto, que ainda estava em sua mesa, agora lendo um jornal que havia comprado, mas claramente não conseguindo se concentrar nas palavras. Havia algo diferente nele hoje, uma vulnerabilidade que ela não havia visto desde a noite da tempestade, uma determinação quieta que a intrigava, apesar de sua determinação de se proteger. "Por que não vai conversar com ele?" Marina sugeriu gentilmente. "Eu posso cuidar do balcão por alguns minutos." Isabela hesitou, mas finalmente tirou o avental e caminhou até a mesa de Roberto. Quando se aproximou, ele levantou os olhos do jornal e ela viu ali uma esperança tão intensa que a fez sentir-se tonta. "Posso me sentar?" ela perguntou. "Por favor", Roberto disse, levantando-se como um cavalheiro e puxando a cadeira para ela. Eles se sentaram, um de frente para o outro, a pequena mesa de café, criando uma intimidade forçada que tornava impossível evitar o olhar direto. Isabela entrelaçou as mãos no colo, tentando controlar o tremor que havia tomado conta de seus dedos. "Por que você está aqui, Roberto?" ela perguntou diretamente, sua voz mais firme que se sentia. Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Porque encontrei isto", ele disse, retirando do bolso a carta de Mariana. Isabela olhou para o papel dobrado sem entender. "O que é?" "Uma carta que minha filha escreveu para mim", Roberto explicou, sua voz carregada de emoção. "Uma carta que ela escondeu e que eu só encontrei 3 dias atrás, quando finalmente tive coragem de arrumar o quarto dela." Ele estendeu a carta na direção de Isabela. "Você gostaria de ler?"
Isabela hesitou, mas finalmente pegou as folhas de papel cor-de-rosa. Enquanto lia, Roberto observou cada mudança em sua expressão. A surpresa inicial, a compreensão crescente, as lágrimas que se formaram em seus olhos quando chegou ao final. Roberto, ela sussurrou quando terminou, devolvendo-lhe a carta com mãos trêmulas. Mariana me escreveu essa carta porque me conhecia melhor que eu mesmo, Roberto disse, guardando cuidadosamente o papel. Ela sabia que eu me fecharia para o mundo, que transformaria minha dor numa prisão, e ela me deu a chave para sair dessa prisão. Isabela o fitou em silêncio, vendo a mudança que havia se operado nele. Havia uma paz em seus olhos que ela nunca havia visto antes, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. "E o que isso tem a ver comigo?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Tem tudo a ver com você", Roberto disse, inclinando-se sobre a mesa. "Porque você foi a pessoa que Mariana estava descrevendo na carta. Você foi quem conseguiu me fazer sorrir novamente, quem trouxe luz de volta aos meus olhos, quem quebrou as paredes que eu havia construído. E você me dispensou." Isabela lembrou, sua voz carregando a dor que ainda sentia. "Porque eu era um covarde", Roberto admitiu sem hesitação. "Porque tinha medo de honrar a memória da minha filha sendo feliz novamente. Porque não entendia que amor não é sobre substituição, é sobre crescimento." Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando centímetros antes de tocar a dela. "Agora eu posso amar quem está aqui, e não quem partiu." Isabela fitou a mão estendida, depois levantou os olhos para encontrar os dele. "Como posso ter certeza de que você não vai fugir novamente quando as coisas ficarem difíceis? Porque desta vez eu sei quem você é", Roberto disse com uma convicção que a surpreendeu. "Você não é Isabela que me lembra, Mariana. Você é a Isabela que me ensinou que é possível amar duas pessoas completamente diferentes, de formas completamente diferentes. Você é a Isabela que me mostrou que meu coração é maior do que eu imaginava." Lágrimas escorreram pelas bochechas de Isabela, mas desta vez elas não eram de tristeza. Era algo mais complexo, alívio, esperança e o reconhecimento de palavras que ela havia esperado ouvir desde o primeiro dia em que o viu descendo aquelas escadas de mármore. "E se eu disser que ainda te amo?" ela sussurrou, sua voz mal audível. "Então eu vou dizer que você é a resposta para uma oração que eu não sabia que estava fazendo." Roberto respondeu, finalmente tocando sua mão. "Vou dizer que você é meu presente, não minha penitência." Roberto se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da mesa, no meio do pequeno café, completamente alheio aos olhares curiosos dos outros clientes. Ele segurou as duas mãos de Isabela, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia o resto do mundo desaparecer. "Isabela", ele disse, sua voz clara e forte, "você me perdoa por ter sido covarde? Você me dá uma segunda chance de amar você da forma que merece ser amada?" Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Não mais o patrão distante ou o viúvo perdido no luto, mas simplesmente Roberto, um homem que havia aprendido que o coração humano tinha capacidade infinita de amor quando encontrava coragem para abrir-se novamente. "Sim", ela sussurrou, e depois mais alto. "Sim." Quando ele se levantou e a beijou, ali no meio do café da esquina, com o sol da tarde criando padrões dourados nas paredes e o aroma de grãos torrados envolvendo-os como uma bênção, Isabela soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a sombra de alguém que havia partido, mas como a luz de alguém que havia escolhido ficar.